Buenas! Terceiro tempo com os verbos. Bom, veja lá, recapitulando, nós falamos um pouco do infinitivo, belos aspectos envolvendo infinitivo, falamos um pouco do futuro do subjuntivo e de correlações verbais, assuntos bem interessantes, não? E agora vamos entrar mais um pouco avante aqui dentro dos verbos, falando agora do particípio. Particípio. O particípio ele é aquela terminação a do i do ito, e basicamente ele é um modo verbal, uma forma nominal que trabalha muito comumente como adjetivo, como advérbio, ele dá uma ideia de características, mas também ele trabalha como verbo. Quando ele indica ação ou estado, ele trabalha como verbo. Beleza. Muitas vezes o particípio ele tem mais de uma forma correta de dizer, é o que a gente chama particípio abundante. Eu coloquei para você uma tabelinha ali no material extra, na teoria, né, envolvendo o emprego de alguns verbos abundantes em seu particípio. Por outro lado, tem verbos que não têm aquele tipo de particípio e é comum a gente ouvir por aí. Então você quer ver uma questão já desafiante para a gente? É a sua questão número 1. Sua questão número 1 já é uma questão de desafio, quer ver? Olha só. Mesmo tendo aí verbo pagar, a conta, o cliente teve a sua assinatura cancelada. Olha o mesmo indicando concessão, tá vendo? Se o cara pagou a conta, não teria a assinatura cancelada, né? A tese era essa, mas teve a assinatura cancelada. A ideia de concessão para o mesmo. Mesmo tendo pagar. Então aqui vai funcionar assim, ó. Basicamente, os verbos no particípio vão trabalhar como verbos de apoio, com verbos de apoio. Verbos de apoio, ter, estar, chamados verbos auxiliares, ser, ter e haver, ser, estar. Quando nós tivermos os verbos ter e haver, o particípio recomendado é o particípio regular, que é aquela forma maior. Quando o verbo possuir mais de uma forma para particípio, a forma maior, com ter e haver. A forma menor, que é o particípio irregular, é uma forma menor porque ela é condensada, tá? Aí vai ser com os verbos ser e estar. Veja lá o que acontece nessa. Mesmo tendo, aí, o verbo auxiliar é o verbo ter, tá? Então, em tese, naturalmente, o parceiro dele aqui seria o quê? O parceiro dele aqui seria o pagar, pagado. Verdade, volta. Mesmo tendo pagado. Só que tem formas que foram ficando desgastadas, como o verbo pagar. Então, modernamente, olha o que aconteceu. É aceito também. Para esses 4 verbos, eles estão lá na sua lista, mas guarde bem, pago, gasto, pego e ganho podem ser usados, que são os particípios irregulares, tá? Irregulares dos verbos pagar, gastar, pegar e ganhar, eles podem ser usados indiferentemente com qualquer verbo auxiliar. Então, na forma moderna, como que a gente gostaria de falar? Como a gente fala? Mesmo tendo pago. Mesmo tendo pago, você não prefere falar assim? Eu também. A conta foi paga, aí é o verbo ser. Aí tem que ser paga mesmo, não pagada. Mas o detalhe é que o ter e o haver, combinado com esses 4 verbos, podem ser usados, para esses 4 verbos, o particípio irregular. Mesmo tendo pago, mesmo tendo pagado. Mesmo tendo pego, mesmo tendo pegado. Mesmo tendo gasto, mesmo tendo gastado. Mesmo tendo ganho, mesmo tendo ganhado. Tá tudo certo. Então a primeira, não consigo eliminar ninguém. Tá bem? Não consigo eliminar ninguém pela primeira. Tanto faz uma ou outra. Qual você prefere? Bom, eu prefiro essa, que é a forma mais moderna. Mas gramaticalmente isso aqui também está certo, ok? A primeira não decidiu nada. Agora se prepare para a segunda. Dá uma olhadinha. Até ontem à noite, as mercadorias não tinham aí verbo chegar. Ok, legal, né? Você está vendo que está o verbo ter ali? Então a gente lembra. O verbo ter e haver é o particípio regular, a forma maior. Então seria tinham chegado. Tinham chegado. Tá, se você se guiar por essa regra que tem o verbo ter como auxiliar, e você vai falar tinha chegado, não é? Mas não é comum ouvir as pessoas falando chego. Ah, eu tinha chego mais cedo para a aula e não sei o que e tal. Cuidado, tá? Cuidado. Sabe o que vai acontecer aqui? Não, peraí, deixa eu fazer. Tá, então se nós fôssemos nos guiar pelo verbo ter como auxiliar, pegaríamos o particípio regular, que é a forma maior. Viríamos aqui e eliminaríamos então 2, né? B e C, ok? 2.
letras B e C estariam fora, certo? Certo, professor, estariam fora. Vamos para a decisão. Eu deveria ter... então menos mal, que o verbo ter de novo, né? Então vou falar ter trazido. Mas também você já ouviu falar, eu tinha trago. Já ouviu? Pois é. Sabe o que acontece aqui? Com quem que eu usaria trago e chego? Eles são os particípios irregulares? Eles são as formas menores? Não. Sabe o que vai acontecer aqui? Dá uma olhada nessa imagem. Sabe por que sabe o que esse cara está vivendo uma situação aqui? Ó? Ele se suicidou. Coitado, o cara se suicidou. Se suicidou por quê? Porque ele falou, as suas últimas palavras antes de se suicidar foram estas. Ó, o que você falou? Tinha chego e tinha trago. O que eu estou falando com isso? O que eu quero brincar com isso? Que quando a gente fala tinha chego, tinha trago, sabe o que está fazendo? Você está assassinando ou se suicidando? Suicidando no ponto de vista gramatical, da elegância da língua, e assassinando a coitadinha da norma culta. Não se emprega trago e chego como particípio. Existe trago e chego? Existe trago. Por exemplo, pode deixar, eu trago o material. Trago o material. Presente indicativo do verbo trazer. Né? Coincidentemente, é o trago também do verbo tragar. Sabe aquela história? Ó, fumou, mas não tragou. Conhece aquela história? Aquela velha piada da maconha? O cara fumou, fumei, mas não traguei. Fumo, mas não trago. Então essa brincadeira gera uma ambiguidade. Ambiguidade. Fumo, mas não trago. O que quer dizer isso? Que você fuma, mas não ingere a fumaça? Ou que você fuma, mas não traz, só fica afilando os outros? Porque trago serve tanto para o trazer quanto para o tragar. E o chego? Chego também existe. É o presente indicativo do verbo chegar. Eu chego. Tu chegas, ele chega. O que não pode é usar chego e trago para particípio do trazer e do chegar. Tá vendo? E ainda o trago pode ser relacionado, porque o trago, deu uma tragada, né? Deu uma engolida, mas pode ser também a bebida, né? Ó, ele deu um trago na bebida, na pinga, deu um trago no uísque, deu um trago. Quer dizer, tomou e sorveu, engoliu, certo? É possível existir? É. O que não é particípio para ele, tá ok? Senão você se suicida. Então no final, resposta qual? Letra A, né? Pagado, chegado e trazido. Ok? Legal? Só não deu a letra D do pago, porque aqui no final estava trago. Então eu não pude colocar pago, mas também podia ser pago. Beleza, primeirinha, resposta letra A. Próxima. Então você já você vai se preparando, você vai estudando, vai ficando tarimbado. Veja só o que acontece. Olha a armadilha que ele pôs na primeira frase da questão número 11. Dá um saltinho comigo lá para 11. Preencha corretamente as lacunas das frases abaixo com os verbos indicados nos parênteses. Beleza. O rapaz tinha trazer à festa vários amigos do aniversariante. Bom, se é ter é o particípio regular, que é a forma maior. Então tinha que ser trazido, né, professor? Isso, tinha trazido. Legal. Venho aqui, elimino A. Olha que perigo. Elimino C e elimino E. Ó, numa paulada só, elimino 3. Você tá vendo que perigo? Então essa questão aqui vai contra aquela lógica de concurso que eu eliminaria a que tem menos para ficar com 3 para decidir no final. Aqui o cara já te deu 2 na sala, já destruiu 3 já de cara. Tá vendo? Legal. Bom, e se fosse, quando que eu usaria trago mesmo, professor? No particípio? No particípio? Assim, ó. Se suicidando. Não existe trago como particípio. Beleza. Letra número 2. Bom, agora tem os dois. Agora tem os dois, porque o verbo expulsar tem o particípio abundante. Só que, olha o parceiro dele, havia. Opa, então é o haver. E se o verbo auxiliar é o haver, o particípio tem que ser o regular, a forma maior. Maior. Então, olha lá. O diretor da escola havia expulsado. Havia expulsado os alunos. Então, realmente, está batendo aquilo que eu já segurei, né? Então, estão batendo as duas. E existe expulso, professor? Existe. Se eu dissesse assim, os alunos foram... Olha lá. Foram. Aí, o verbo auxiliar já seria o verbo ser, tá? Foram, verbo ser. Os alunos foram expulsos. E sabe o que é expulsos? É o particípio irregular do verbo expulsar, tendo como auxiliar o verbo ser.
Existir, existe, só não cabia no contexto. Beleza, vamos para a decisão. Tá, já tínhamos eliminado então letra A de novo, né? Letra C e letra E. Certo, professor? Certo, já tinha eliminado essas três. Sabíamos que estamos no caminho fazendo isso aqui, ó. Expulsado, expulsado. Bom, então agora vem a decisão e a decisão ficou fácil, não ficou? Porque olha só, a funcionária tinha chegado. Ah, tá, o particípio regular. Mas quando que a gente usaria chego? Quando? Quando você estivesse assassinando ou se suicidando. Então não existe. Então a funcionária tinha chegado. Beleza? Bom, eliminei a letra D, né? Vamos concluir? Vamos confirmar? A gráfica tem, ó, tem, e o verbo imprimir tem os dois, o regular e o irregular. A gráfica tem o quê? Se é o ter, vou usar o particípio regular, que é a forma maior. A gráfica tem imprimido muitos panfletos. Já na 5, ó, este livro foi, verbo ser, então o particípio irregular, que é a forma menor do verbo imprimir. O livro foi impresso. O livro foi impresso em Vitória. No final a resposta está aqui, ó, na letra B. É muito tecnicismo, não é? Daí, inclusive lá na teoria que eu te dei, de apoio antes dos exercícios, tem uns exercíciozinhos ali para você completar, umas lacunas para você completar, e lá eu coloquei o gabarito. Por quê? Porque eu não vou corrigir aquelas, fica para você já prontinho ali, serviram como exemplo, tá? Para você trabalhar um pouco mais. Beleza? Chique, né? Tá. Bom, vamos pensar um pouquinho também no gerúndio. Gerúndio. Para começar o gerúndio, eu quero pensar na sua questão número 10. Acabei de falar da questão da ambiguidade, falando do verbo tragar, né? Fumo, mas não trago. Será que é trago de trazer ou é trago de tragar? Depende do contexto. Geramos uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade, professor? Ambiguidade, a palavra ambiguidade quer dizer isso aqui, ó. Duplo sentido, mais de uma interpretação. E dependendo do jeito que você fala, deixa a frase com mais de uma interpretação. A palavra ambiguidade, literalmente, lá na etimologia, lá na origem do vocábulo, na explicação, na origem da raiz vocabular, ambiguidade quer dizer isso aqui, ó, um equívoco, uma incerteza. Literalmente é isso que quer dizer ambiguidade. Um equívoco, uma incerteza. Por quê? Porque quando você falou, você gerou dupla interpretação. Veja um exemplo bem interessante. A gente usa muito ambiguidade, nós, no cotidiano, usamos em tom humorístico, né? Em tom humorístico. Quer ver essa? Dá uma olhadinha nessa. Olha lá, ó. Perseguiram o porco do meu tio. Peraí, como é que é? O porco é o porco mesmo? Um porco que era do seu tio, você for correr atrás dele, e ele... Epa, isso é porco? Isso é porco. Perseguir o porco. O porco mesmo? Ou é seu tio que é um porcão? O porco do fulano, não toma banho. Viu como isso é ambíguo? Veja essa. A polícia ou o policial prendeu o ladrão em sua casa. Na casa de quem? Na casa do policial ou na casa do ladrão? E se você estiver conversando isso com alguém, de repente gera um terceiro sentido. Já a pessoa está conversando com a pessoa e fala, a polícia prendeu o ladrão em sua casa. Você fala, meu Deus, sai correndo. Não, peraí, cara, é na casa do policial ou é na casa do ladrão, viu? Então o mais certo seria dizer, a polícia prendeu o ladrão na casa dele. A polícia prendeu na casa dele. Dele quem? Do ladrão. Aí, mais lógico. É assim que se fala, por exemplo, em jornal. Observe isso. Televisão, mídia, né? É assim que se fala, porque não gera ambiguidade. E a brincadeira aqui da graça da tirinha está em que o vendo criou uma ambiguidade. Ó, a ambiguidade gerada na tira se deve, olha só o cartaz dela, vendo pôr do sol. Daí o cara pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? E ela, não está à venda. Ó, locução adverbial feminina de modo, à venda, feminina, à venda. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aí tá, aproveite para ver também, quer dizer, aproveite para você ver também. Viu a ambiguidade? Vendo o pôr do sol pode ser o quê? O ato de vender. Mas também pode ser, estou vendo o pôr do sol, o ato de ver. Tá vendo? Então, tá vendo? Então a graça da piadinha, a ambiguidade surgiu onde? Não é a letra A, né? A graça da piada na ambiguidade foi gerada por quê? A impossibilidade prática de se vender o pôr do sol em qualquer circunstância? Não, isso aí não tem nada a ver com ambiguidade. Pula B.
A incompreensão, essa aqui, olha só, ridículo, mas tá lá para ver se dá uma risadinha. A incompreensão dos adultos em relação às crianças que ainda se mantêm inocentes no que diz respeito às práticas comerciais extremas. Nossa, que viagem, né? Totalmente, esse aí tragou. Letra D, habilidade inata. Sabe o que quer dizer inato? É a mesma coisa que nata, tá? Cuidado que esse I aí não quer dizer negação, quer dizer próprio de si. Então algo que é inato é algo que é nosso, naturalmente. Também podia ser só nato, tá? Habilidade inata, quer dizer, que nasceu com elas. Habilidade inata é a mesma coisa, tá? Que já nasceram com ela, já nasceu com ela. A habilidade inata das crianças de perceberem que a língua é guiada pelo princípio da economia das formas. Ah, então, vendo o pôr do sol, é uma economia das formas, isso é a graça, a habilidade inata. Isso era intencional da menina criar a ambiguidade? Não, não era. Ela estava simplesmente vendo, estou vendo o pôr do sol. Então, onde está a ambiguidade? Só olhando a frase, vendo o pôr do sol, o que gerou ambiguidade? Letra B, a coincidência entre as formas do verbo ver no gerúndio, vendo, gerúndio de ver, estou vendo, e do verbo vender na primeira pessoa do presente indicativo. Neste momento, eu vendo, tu vendes, ele vende. Ah lá. Então a graça, a coincidência, a ambiguidade foi gerada por essa coincidência das formas, ok? Então no final a resposta letra B. Professor, e o gerúndio? Vamos falar dele? Vamos. Mas daqui a pouco, no último slide desta nossa caminhada com os verbos, tá? Calma, segura aí, que daqui a pouco nós vamos ver o que acontece com o gerúndio, beleza? Então segura aí, daqui a pouco a gente continua.